Olá, youtubianos de plantão. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do professor Jader, livros que eu li. E hoje é um livro que é uma releitura que eu fiz pela segunda vez. Eu li este livro. Confesso que fiquei temeroso em fazer as reflexões dele, porque ele é um livro muito contestado e muito mal interpretado pelas pessoas. Você certamente já ouviu falar, os fins justificam os meios. Da onde que foi tirado isso? Refere-se geralmente da obra do O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Entretanto, é uma frase que não está associada ao texto, é uma frase mal interpretada. O que ele diz é que meios honestos trazem consequências honestas, obtêm resultados frutíferos. Então, para você obter fins justos, você tem que ser justo, né? Não é uma interpretação assim de qualquer maneira, que eu quero algo, eu faço de qualquer maneira. Não era essa a ideia de Maquiavel, né? Então, ele é uma carta que Maquiavel escreve ao príncipe, 1513, ele escreve num momento de guerras, de principados, ali na Itália, e ele escreve a respeito daqueles que têm sucesso, aqueles que fracassaram, principados que, como eles se perpetuaram no poder. Mas, antes de mais nada, é possível e é preciso distinguir aqui a palavra virtude, né, que vem do virtu, que são habilidades para governar, a inteligência política que gera a estabilidade, não é a virtude no sentido moral aqui, é importante. E fortuna, nós entendemos fortuna como sendo dinheiro, abundância de recursos financeiros, mas aqui, para Maquiavel, em O Príncipe, a fortuna corresponde à oportunidade, a aproveitar as oportunidades, ousar. E para ganhar guerras é preciso ousar, muitas vezes. Então, aquela palavra maquiavélico, usou requintes de maquiavélicos, não é algo que se deva relacionar especificamente ao príncipe de Nicolau Maquiavel. É mais uma interpretação equivocada de acordo com as nossas ideias preconcebidas. Então, para Maquiavel, o governo, aquele que detém o poder, deve ser amado ou temido. Mas se não conseguir ser os dois, que seja temido é preferível. Mas nunca pode ser odiado ou rejeitado. Ele fala isso no livro, que ele não pode ser, não deve se importar, o líder não deve se importar com o que pensa a população, mas deve pensar neles, para eles que achem que ele pense neles, para ele não ser desprezado. Ele deve ter ao lado dele pessoas sábias que ajudem ele a ter essas ideias e desenvolver uma imagem que nós vamos ver ao longo desse vídeo, a imagem que tem alguns critérios que ele deve aparentar, mas não precisa ser. Então ele retrata a época, uma realidade na época. Então os conceitos filosóficos muitas vezes pairam no mundo das ideias de Platão, mas aqui para Maquiavel é a realidade que ele vive. Por isso que ele escreve a carta ao príncipe. Então essa habilidade, essa virtude do príncipe deve ser bom ou deve ser severa. Bom em momentos bons, em momentos severos. Não só bonzinho, não só cruel. Não pode ser. Então ele precisa aparecer, ele precisa convencer de que ele é piedoso, que ele é fiel, que ele é humano, íntegro e religioso, né? A gente relembra que nos tempos atuais os políticos fazem muito isso, né? Eles falam em nome da família, né? Em nome da pátria, em nome de Deus, né? Então estão muito atrelados a essas iniciativas da Carta
de Nicolau Maquiavel, utilizados para outros fins, né? E não os fins dos propósitos, pelos fins justos que Nicolau Maquiavel, no sentido de ser meios honestos para conseguir fins honestos. Porque ninguém vai dar bola para alguém, um político dizer que vai governar pela educação, para terminar com a desigualdade social, evitar doenças, falar que o exercício físico é importante para a saúde. Isso não vai dar audiência. Então, para Aristóteles, o homem é um animal político. Então, a política faz parte, como fala Paulo Freire, o simples fato de bater na porta e pedir com licença para entrar aonde há pessoas conversando, isso é um ato político, um ato de respeito, de ética daqueles que estão ali. Então, para Nicolau Maquiavel, não é preciso ser íntegro, piedoso, fiel, humano e religioso. É preciso aparentar. Desde que ele tenha credibilidade disso, então a gente sabe muito bem que os políticos fazem bastante isso, né? Aparentam bastante ser algo que eles não são. Depois de muito tempo, se a gente tiver interesse em saber, a gente vai observar, né, que eles não são. Né? Ver o histórico, a gente vai ver que a pessoa sempre sempre buscou as tragédias humanas e na hora da eleição vale tudo. Né? Então, hoje nós temos os príncipes modernos, né, que são os políticos, mas ainda bem que existem as leis que limitam o poder, a ação desses príncipes modernos. Ele também nos fala aqui, já caminhando para o fim, que o príncipe deve ser como uma raposa ou como um leão. Né? Como uma raposa para escapar dos perigos, para escapar dos adversários, e um leão para que ele tenha força, imposição para ter aquelas posturas que nós falamos no início do vídeo, que é ser bom e severo, né? Buscar essa virtude, essa estabilidade, que para Nicolau a virtude é ter esse equilíbrio, essa estabilidade, essa inteligência política, né? E que ele pode até mesmo cometer um crime, mas desde que isso leve ao bem. Se ele só cometer crimes, ele vai afundar no desprezo dos demais. E, por fim, ele lembra que as pessoas têm a memória muito curta. A gente pode ver nas eleições, as pessoas cometem atrocidades imensas ali, 4 anos, 3 anos atrás. Né? Mas ali, 1 ano, 2 anos para o fim do mandato, então começam a trabalhar misteriosamente para forjar uma imagem de que eles não são. Né? Então, nos falta muito essa busca de meios honestos, observar os políticos, os príncipes modernos, o que eles têm a oferecer de meios honestos para gerar fins honestos. Se ele tiver meios corruptos, ele vai ter fins corruptos. Numa reunião que se discute o meio ambiente, é preciso ter biólogos, físicos e engenheiros participando dessa reunião. É óbvio que se eu tiver uma reunião só com pessoas que não acreditam nas opiniões científicas, nós teremos construções e obras que não vão condizer com a realidade e que vão trazer mais prejuízos, mais pobreza, mais doenças para a população. Então fica aqui a reflexão deste livro. Espero que você leia, embora de 1513 é um livro que são capítulos curtos, então é um livro totalmente compreensível, é um livro que a gente pode ler bem tranquilo, hoje mesmo, né? E aplicar nos dias atuais. Ele é tão atual, né, como naquela época. Né? Um forte abraço, curta o canal, ative o sininho para mais atualizações, tá certo? Até mais.